Minha mãe não pegou. Pronto. Esse coração aí, para poder deixar claro, não vai dar namoro não, viu? Gente, ó, tá dando certo aí? Tudo certinho? Ó, hoje a gente vai manusear bastante também a Bíblia, a ponto de ser algo bem prático. Eu garanto para vocês, como toda... Pode ir passando ali? Aí posso sim. Vou lá no outro. Beleza. Assim como toda vez quando eu vou falar, eu sempre gosto de estabelecer um time, vê? São 5 para as 4, ou seja, 3h55, né? Então, basicamente, acredito que de 4h15, 4h20 a gente já encerra. Rapidinho, algo bem prático, porque eu sei que vocês também estão querendo se alimentar, enfim, estão com fome. E a gente vai acelerar também, mas ao mesmo tempo a gente vai conseguir ver tudo. Ó, eu queria que vocês abrissem em Romanos 12:2. Aqui está a foto minha de Virgínia, para poder vocês verem. Minha esposa, hoje minha esposa, mas até então ela não era minha esposa. Foi minha noiva e depois antes minha namorada. Romanos 12:2. O que diz em Romanos 12:2? Pode ler, um aí pode ler, diz aí. E perfeita vontade de Deus. Gente, Raul estava falando algo muito legal, porque a ideia de hoje em dia de um relacionamento é de você, cada vez mais, você acabar indo para uma outra visão do que a igreja fala. A gente tem duas visões aqui. Uma que eu falo igreja, mas pensa a Bíblia mesmo. A Bíblia, embora não tenha a palavra namoro escritamente, não está lá, você não vai observar. Isaac e Rebeca eram namorados, não tem lá descrito. Se você for para o Novo Testamento também, você não vai ver a palavra namoro, até porque antigamente não existia isso. Antigamente as famílias elas se arranjavam e tinham um contrato de noivado. Esse contrato é garantindo, por exemplo, MM e Bia. Olha, as duas famílias se juntaram, fizeram um contrato aqui e vocês vão passar um tempo, vão ser noivos e depois vocês vão se dar em casamento. MM tem que oferecer algumas coisas para a esposa, ou seja, é o famoso dote. Hoje em dia não tem tanto isso. Lucas, por exemplo, está namorando com Dinha. Ele não chegou aqui, olha, eu estou oferecendo tanto para poder namorar com Dinha. Não fez isso. Hoje em dia, diferentemente do passado, hoje em dia é bem diferente. E praticamente você não tem essa ideia de dote, de pagar. Porém, hoje em dia, como é tão atual, os tempos mudaram, a gente também tem que lembrar que a nossa cultura é uma outra cultura do passado. Por que eu estou dizendo isso? A gente, quando pensa em namorar, a gente pensa logo em quê, basicamente? Poxa, eu quero uma pessoa para namorar. Só que no passado, você nem pensava, quem pensava eram os pais de vocês. Então, veja que no passado a cultura é completamente diferente. Era como se o pai de vocês arranjasse uma pessoa para vocês. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Romanos 12:2 fala o seguinte, olha, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No passado, Deus agia e Deus fez toda a história dele no Antigo Testamento baseando nesses contratos de noivado. Quando você for para o Novo Testamento, você também vai ver isso com Maria e José. José e Maria ali estavam também ali com um contrato de noivado assinado, até porque quando Maria aparece grávida, era como se fosse o seguinte, eita caramba, a gente nem casou ainda, Maria está grávida, eu forniquei com ela, o pessoal vai pensar o quê? Aí o que é que José tenta fazer? Se mandar, porque a culpa ia cair nele e não nela. Então, só para poder vocês perceberem que era muito sério no passado essa questão. Conforme os tempos vão passando, você vai dando a ideia e hoje nós temos o namoro. Esse namoro que antecede o noivado é exatamente a fase em que nós vamos nos conhecer, mas até então não é veja só o que eu vou falar aqui, não é uma responsabilidade tão qual é o noivado e casamento, embora que o namoro ele visa lá na frente, como o Raul disse, o casamento.
Por mais que a gente às vezes tenha alguns relacionamentos passados, mas a visão bíblica mesmo de relacionamento é você estar com aquela pessoa e você já está almejando algo lá na frente. Eu sei que é muito, talvez, precipitado a gente dizer isso. Pô, velho, eu falei com aquela menina no Instagram agora, antigamente era no Orkut ou Facebook, eu falei no MSN, eu falei com ela, tá com caramba, né? Muito antigo, né? Mas eu peguei ainda antes do MSN, era o BOL, esse chat do BOL. Mas enfim, poxa, eu já estou pensando em casar, nem falei com ela direito. A visão bíblica é essa. Eu sei que vai muito de encontro com a gente, mas para poder vocês pensarem isso aqui, ó, em Romanos 12:2. Uma outra parte aqui que eu queria que vocês lembrassem também, e aí que a gente vai utilizar esses balões azuis que vocês fizeram, é isso aqui, ó. Namoro não é para ficar testando, mas para conhecer alguém visando um casamento. Foi o que Raul falou. Gente, essa foto aqui, ela não sabe o que eu botei. Acho que depois ela vai reclamar pra caramba. Essa é a foto de Virgínia, com um monte de espátula de panela de casamento, obviamente, já perto de casar. Isso aqui no mundo real, viu? A coisa mais barata que você pode comprar. Mundo real. E aqui nessa foto, a gente já estava se preparando já para casar. Valeu, Diogão. E literalmente, gente, eu queria que vocês abrissem, antes de ver isso daqui, abrissem esse texto, mas olha para cá. Fiz uma oração para esse dia chegar. Essa é uma música da Marcela Thaís, né? Não é? Então, Marcela Thaís, quando compõe, ela até, com o esposo dela, passa algumas dificuldades, e ela diz isso, ó, nós fizemos essa oração para esse dia chegar. E eu queria que vocês abrissem agora dois textos. Outra pessoa lendo Gênesis 2:18 e outra 1 Coríntios 10:31. Quem abrir primeiro, 1 Coríntios 10:31 ou Gênesis 2:18? Beleza. Farei alguém. Gente, isso é bem legal, porque Deus não fez Adão para ser sozinho, não, tá? Deus não fez o ser humano para ficar sozinho. Tem algumas pessoas que gostam de se isolar. Isso eu digo que não somente por questões pessoais de família, mas eu não estou falando aqui de você viver sozinho, especificamente seu relacionamento. Vamos lá. Na palavra do Senhor, principalmente no Novo Testamento, a gente observa que tem algumas pessoas que não quiseram casar. Como no exemplo de Paulo. Paulo não quis. Paulo, ó, eu vou me abster disso, eu vou me dedicar ao Evangelho. Porém, o que a Bíblia está falando não é especificamente sobre esse contexto aqui. É dizendo o seguinte, olha, o homem não foi feito para ficar só. Ele literalmente foi feito para ter uma auxiliadora. Por isso que no jardim, lá no Éden, Deus faz o homem. Só que Deus faz o homem primeiro e depois dá um sonífero lá, dá uma injeção em Adão. Adão cai no sono profundo, ali é uma anestesia. E depois faz o quê? Faz a primeira clonagem humana, que é exatamente tira aquele do DNA mitocondrial de Adão e coloca e faz Eva. Observa que Eva não foi feita do pó da terra, Adão foi feito do pó da terra, mas Eva não. Então você tem essa grande característica aqui, Eva foi feito de Adão, de uma das costelas dele. Gente, se Adão, lá no passado, Deus deu uma Eva como auxiliadora, quem dirá nós aqui, que também nós temos a nossa auxiliadora. E é exatamente isso que está falando sobre Gênesis. Olha, eu vou fazer uma auxiliadora que seja idônea a você, que lhe auxilie mesmo. E para a gente, Deus também está reservado uma pessoa. Porém, a gente tem que ir à busca. O primeiro texto, Gênesis 2:18, fala sobre isso. E o segundo diz o quê? 1 Coríntios 10:31. Pronto. Então, a forma que a gente vai buscar identifica ou não se está sendo para a glória de Deus ou não. Muitas vezes, agora um caso pessoal, que eu sei que aqui a ideia também é a gente falar da gente, né? Eu, Felipe, eu vim para Pernambuco, embora já morava aqui até o ano de 2004. E de 2004 para 2005 eu fui para o Maranhão. Morei no Maranhão com meu pai é pastor. E depois eu voltei para cá, para Recife, em 2012. Então a gente teve um hiato lá no Maranhão. Só que eu saí daqui muito criança, então saí daqui menino, estava na 5ª série, tinha acabado a 5ª série, e ia começar a 6ª série, que hoje é o 7º ano, lá no Maranhão. Cheguei lá, gente, uma boa parte do tempo que eu cheguei eu fui rebelde, eu me distanciei do Evangelho. E não é certo que a gente diz, filho de peixe, peixinho é, filho de crente, crentinho é. Isso não existe falando dentro da igreja.
porque eu me distanciei do evangelho. Literalmente, eu me afastei do ambiente de igreja, eu não suportava estar em ambiente de igreja. Então imagina que as coisas mundanas, obviamente, eu estava ao mesmo tempo indo para a igreja com meu pai e minha mãe, mas ao mesmo tempo eu estava longe disso. E aí que acaba você se afastando de muita coisa, você adquirindo coisas que não certas para o evangelho. E daí está falando sobre a questão do relacionamento. Nisso, eu tive alguns relacionamentos nesse momento. Qual foi a grande questão? Teve uma pessoa, e aqui eu estou falando para vocês, embora está sendo transmitido, mas eu conversei isso com Virgínia, no meu ensino, durante a escola, o ensino fundamental e o ensino médio, um relacionamento específico eu sabia que não ia dar certo, mas eu quis mesmo assim. É uma pessoa gótica. Você sabe, hoje talvez, antigamente se chamava emo, né? Era emo. Então a gente fazia, eu me vestia de preto, não somente de preto a camisa, mas a calça, o sapato, tudo. O que eu podia usar de cordão, eu usava muita corrente. Parecia que eu estava preso, era pior, era corrente demais. Eu acho que me pendia aquelas correntes, mas eu usava muito. E eu sabia que isso não era, eu não ia ter futuro com essa pessoa, eu sabia disso. Até porque eu fui ensinado com a palavra, eu fui ensinado na palavra. Só que eu estava afastado, e aí eu não querendo saber disso, mas mesmo assim eu quis me envolver com essa pessoa. E eu quis começar um relacionamento com ela. Era muito estranho, porque ao mesmo tempo que ela me chamava para ir para a festa, eu sabia que eu não podia ir para a festa, até porque eu estava morando com os meus pais, eu não era independente, eu não tinha 18 anos para dizer, eu ganho e vou poder custear, eu não trabalhava. No máximo que eu fazia era estudar, igreja, casa, somente. Então, mesmo assim, eu quis me aventurar nesse relacionamento. Pai, me dá dinheiro. Aí, pai, eu vou dar nada, já era. E eu disse, meu irmão, o que eu vou fazer? Começo a dar aula no cursinho do próprio colégio, ajudando outros jovens. Aí eu comecei a ter um pouco mais de dinheiro. Eu disse, pelo menos um sorvete eu consigo pagar. Na época, um sorvete, você comprava um pastel com uma coxinha, refrigerante, era R$1, R$2. Hoje em dia, você não compra um negócio desse. Mas, enfim, eu quis me aventurar com essa pessoa. E essa pessoa, ao mesmo tempo que me chamava, eu era muito mais inclinado para estar junto dela do que, literalmente, eu chamava ela para estar na casa do Senhor. Até porque eu estava afastado. Então, eu via que, não vai dar certo. Mas, mesmo assim, eu quis ir para esse relacionamento. Gente, não durou um mês. Porque era muito... Mesmo eu afastado do Evangelho, era algo discrepante. O que eu estou dizendo para vocês é 1 Coríntios 10:31. Eu não estava fazendo. Fazer tudo para a glória de Deus. Ali não tinha nem glória de Deus nem nada. Tava a glória minha, porque eu queria namorar com ela. Era uma menina muito inteligente, aquele negócio do colégio, aquele negócio todo. Foi um bafo no colégio, como alguns dizem, um babado. Só que acabou que não durou muito tempo, obviamente, porque não dá certo. A gente não fez nada para a glória de Deus, e ela muito menos. Hoje ela continua afastada do Evangelho, até porque ela conheceu o Evangelho, mas se afastou do Evangelho, e Deus me restaurou. Porém, é muito difícil você manter alguém, puxar alguém para dentro da igreja, é mais fácil você ir, porque namoro não é evangelismo. E a gente passa para o outro tópico. Vem, passa aí, Diogão. 2 valores que a gente não pode deixar de ter no nosso relacionamento. Muitas vezes eu deixei isso aqui, porque eu me envolvi com pessoas que eram erradas, pessoas que não tinham compromisso com Deus. Você é afastado do Evangelho, você faz muita coisa, depois você diz, que merda que eu fiz, velho, que coisa horrível. Compromisso com Deus, Mateus 6:33, alguém lê aí? Deus e serão acrescentados, buscai primeiro. Para poder você dizer, olha, menino, já na hora, né? Já estava com a Bíblia lá, ali aberta. Mateus 6:33, esse compromisso com Deus é ideal, porque se você não tiver compromisso com Deus, você não tem compromisso com você mesmo. Tem um autor que eu gosto muito, eu vou falar isso de um site. Eu acho que não tem como colocar aqui, mas depois vocês pesquisem. Eu usei muito na minha conversão e depois eu utilizando como um momento jovem. Não morda a maçã. Até hoje existe. Antigamente, ele era até mais estruturado. Hoje, o líder dele é Fernando Ortega. Ele não sei se ele é peruano ou é boliviano, mas ele é naturalizado brasileiro. E, enfim, ele está no Brasil há muito tempo, hoje com a esposa dele. E ele criou esse site para poder ajudar jovens, literalmente nesse período de transição, adolescência, juventude, namoro, drogas, muita coisa pesada também, que vocês vão ver lá. Não morda a maçã. E Fernando Ortega tinha logo no site, antigamente tinha
quanto mais próximo você está de Deus, mais próximo você está de você mesmo. E ele colocava embaixo, o contrário é verdade. O que é o contrário? Quanto mais distante você está do Senhor, mais distante você está de você mesmo. Então, essa ideia de compromisso com Deus não dá futuro se você for procurar um relacionamento que não está tendo um compromisso com Deus. Se você não tem um compromisso com Deus antes em casa, como é que você pode buscar alguém comprometido? Raul falou de algo bem interessante. Antes de você buscar alguém, você tem que ser alguém. Então não adianta, literalmente, você, tô descansado aqui, tô jogando. Eu sei que vocês gostam de jogar Free Fire, CS, Go, enfim, muita coisa. Joguei bastante também na faculdade, tira isso aqui de lado. Mas você jogar é legal. Hoje o que nós temos é jogo, até porque até mesmo tem uns jogos que eu sou viciado também, tipo simuladores de avião, carro. Mas você tem que se preparar e saber que isso é um momento. Mas o teu preparo é exatamente o fundamental. Antes de tudo, o espiritual. Não tem como você ser bom nos estudos e você literalmente, preste atenção, você ser bom nos estudos e está desprezando o Senhor. Por mais que tenha algumas pessoas que você veja, poxa, aquela pessoa, Senhor, nem te serve, aquela pessoa nunca ouviu, acho que nem dá bola para tu, aquela pessoa é a mais inteligente possível. Ela não é nada sem o Senhor. Se o Senhor quiser, tira aquilo rapidinho. Uma pessoa com Deus, nós que estamos com Deus, é difícil as coisas para a gente, quanto mais uma pessoa que não está com o Senhor. Então, o compromisso com Deus em Mateus 6,33 é fundamental, gente. Teve um tempo que... Aí vou contar um outro caso agora. Eu namorei uma pessoa que, nesse mesmo período, ela era compromissada com Deus, e ao mesmo tempo ela não era compromissada com Deus. Era crente raimunda, tinha um pé na igreja e outro pé no mundo. Ficava fazendo isso o tempo todo. Era horrível, porque a gente acabava trazendo muitas coisas de fora para dentro da igreja. A gente queria, obviamente, se vocês aqui... Eu não sei o que vocês pensam sobre música, mas eu sou muito ligado à parte musical. Então, música eu gosto bastante, embora não escuto muito, mas eu gosto. Só que a música em si, desde o meu passado, ela foi influenciada. Já ouviu falar de brega? Pronto, brega que é aqui de Recife. O brega raiz mesmo, quando eu estava distante do Senhor, era o que eu mais escutava. E eu tentava trazer isso para dentro da igreja. Eu tentava influenciar, por incrível que pareça, pessoas dentro da igreja. E ela junto comigo nisso também. Duas pessoas descompromissadas com Deus, querendo ter um compromisso de relacionamento. Quebrado. A gente já começou quebrado. Então, quando você começa um relacionamento e não tem compromisso com Deus, primeiramente, já era, cara. Vou ser bem sincero, tem tudo para ser que nem um Titanic, afundar. Afundar mesmo. E cuidado só com isso, porque às vezes você pensa que está com compromisso com Deus, mas a religiosidade talvez possa estar ali, perto da gente. Ser religioso é uma coisa, ter comunhão com o Senhor é outra. Eu estou aqui, vocês estão aqui porque nós amamos o Senhor. É diferente de, eu tenho que ir para a igreja. Pô, que saco, vou-se embora. Porque se eu não for, Deus não vai me abençoar amanhã não, no domingo, na segunda-feira não. Eita, pô, eu tenho que ir para a igreja no sábado que vai ter reunião da UPA. Se eu não for, Deus não vai me abençoar. É o que? É barganha? O compromisso com Deus, ele traz exatamente do coração, de uma comunhão, diferente de apenas um jargão. A gente não tinha compromisso com Deus. Quando eu comecei com o relacionamento com Virgínia, a gente buscou primeiramente isso. Porque é muito diferente você se relacionar com alguém que não tem compromisso. Você já está destinado ao fracasso. Adianta um pouquinho, Diogão, por favor. Esse outro, santidade, fugir da imoralidade sexual, dos toques, carícia, do beijo. Quando o beijo está muito caliente, ele acende em cima e acende embaixo também. Lembra que o menino tem o órgão sexual que quando está lá naquele beijo, ou até mesmo não precisa nem estar no beijo, mas está naquele abraço profundo, acende lá embaixo. Então fica tudo aceso. Cuidado com fogo no parquinho. Tem um livro de Iago Martins, ele é pastor, Iago, e ele faz um livro exatamente nisso, Fogo no Parquinho. E ele vai falar exatamente sobre o menino, que obviamente, às vezes não precisa nem a gente estar abraçado ou se beijando, mas você vê uma menina tão quanto que diz, eita, poxa, aí acende logo lá embaixo. Ou até mesmo, isso acontece quando você está na fase da puberdade, saindo da criança e indo para a puberdade. A menina normalmente é quando está
tendo a sua primeira menstruação. Antes um pouquinho da menstruação, da primeira menstruação da menina, da mulher, ela já começa a sentir diferente seu corpo. A sua atração, antes que era só ver uma pessoa do sexo oposto e sentir apenas uma brincadeira, uma coisa amiga, já passa a ver com outros olhos. O menino, por sua vez, quando tem a sua primeira ejaculação, ele já começa a se sentir um pouco mais homem, dizer, epa, tem uma coisa diferente do meu corpo aqui. E você começa a buscar coisas no local errado, internet, muitas das vezes, e você acaba aqui entrando em locais muito difíceis de sair. Numa droga que se chama pornografia. E você acaba entrando nela e só para sair com jejum, oração e com ajuda pastoral ou com ajuda de algum líder que tem que estar junto com você, porque senão a pornografia ela provoca literalmente a dependência, assim como o crack faz na cabeça de um drogado. Do mesmo jeito, um viciado em cigarro é o tanto quanto uma pornografia. Ela acaba aqui fazendo tudo na sua mente, transformando tudo em objeto. O menino, quando vê um adolescente, eu vou falar como se eu tivesse a idade de vocês, 12, 13 anos, poxa, aquela adolescente, você não vê mais ela, você vê o corpo dela, você vê a parte de trás dela, a parte da frente, a parte de cima dela, dos membros superiores. A menina, quando está também adentrada na pornografia, começa a ver no menino, mas não somente o menino, criança, mas o menino como um órgão sexual, uma pessoa que pode lá na frente, ou até mesmo antecipadamente de forma errada, pode ter alguma coisa a mais com ela, apenas além de uma conversa. Então percebe que durante esse momento de transição, criança, adolescente, o corpo da gente passa por muitas modificações. Minha primeira ejaculação mesmo, quando você tem, e vocês também tiveram, obviamente você já fica, eu sou muito mais homem agora, você acaba querendo não que o pai e a mãe se vista a você, ou compre suas roupas, e você acaba, não, eu quero comprar minhas próprias roupas agora. E você acaba sendo mais homem, mais macho, e daí que está o problema. Porque quando você vai para a escola é feita normalmente de 90 pessoas descrentes e 10% crentes. Eu ainda olho lá esses crentes, mas boa parte da escola é feita por não crentes. Aí o que é que você vê? Na minha época era a Malhação, que incentivava adolescentes a ter relacionamento, a transar mesmo, ou no colégio, ou em casa, ou ir para casa do amigo e transar mesmo no trabalho de colégio. Vamos fazer um trabalho em grupo. O pessoal saía, ficava só menina e transavam. Malhação naquela época, que era um programa da sessão que tinha durante a tarde, incentivava isso dos jovens. Na fase de vocês, tem outras coisas muito mais, talvez piores, que é a questão do celular, que você tem aberto um mundo. Eu não tinha celular no meu ensino médio. Eu vim ter em 2010, meu primeiro talvez celular, que eu fiquei manuseando, nem internet tinha, porque a gente tem que comprar, era pré-pago, um chip. Só podia ligar, na realidade meu pai celular era pai de santo, só recebia. Então não tinha condições. Percebe o que eu estou querendo dizer, gente? A santidade, isso aqui, eu vou ser bem sincero, os meninos gostam muito de fazer isso com as meninas. Emocional. Os adolescentes, e eu também fui um desses, quando a gente está sabendo que uma menina está gostando da gente, embora eu não goste daquela menina, eu vou fazer de tudo para aquela menina gostar ainda mais de mim, eu não querer nem ela. A gente faz isso. Vocês talvez já fizeram, ou ainda talvez estão pensando em fazer. Cuidado. Fuja. Não brinque com o emocional das meninas. As meninas, elas são muito ligadas à questão das palavras. Então, a forma com que você fala com ela pode trazer para você ficar bem junto de você, e talvez ela esteja passando por tantas dificuldades, por tanta carência, que acaba que misturando as ideias de você, bobo nem nada, quer fazer com que ela fique junta de você, mesmo você não gostando, mas você quer que todo mundo fique sabendo que ela gosta de você e você não está nem aí para ela, porque você está de olho em Mariazinha. Aquela dali não, mas só em Mariazinha. Mas você faz questão do colégio inteiro estar sabendo que ela gosta de você. Por quê? Você quer estar junto dela, não para poder ser amigo dela, mas para poder você encher o ego e simplesmente brincar com o emocional dela. Cuidado com isso aqui. O sexual é muito importante, porque... Passa aí, Diogão, por favor. Essa parte sexual, ela pode literalmente ter consequências um pouco mais agravantes. Fugir do julgo desigual é outro ponto que a gente colocou, que a gente não pode deixar de faltar. Eu até falei isso para vocês, quem não compartilha da mesma fé e valores é horrendo. É horrível você se relacionar com uma pessoa assim. Eu me relacionei com aquela pessoa que eu falei do início para vocês, eu já sabia que não ia ter futuro. Mas mesmo assim eu quis me divertir.
e você acaba aqui pecando contra o Senhor, porque você está contraindo um namoro que não faz parte da aliança. E abrir um parênteses aqui, é muito fácil você cair enquanto você está distante do Senhor, é muito fácil. Se dentro da igreja é fácil a gente cair, se a gente não estiver firme no Senhor, quanto mais fora. Então, toma cuidado nessa questão espiritual e, ao mesmo tempo, na questão do compromisso, na santidade ao Senhor. O outro ponto, que esse aí eu já comecei com vocês, vê o outro aí, Diogão. Respeito. Caramba, eu sou professor, minha formação é professor do ensino médio, da área de exatas e de natureza e matemática. Gente, eu vejo isso daqui, e eu vejo namoros no colégio, obviamente, tem alunos que namoram, mas isso aqui ficando lá por ralo. Às vezes, do nada, eu estou na sala de aula falando, daqui a pouco, quando eu vejo um menino falando mais alto do que eu penso que ele está conversando com outro amigo dele, é nada, conversando com a namorada, falando alguma coisa, sai daqui, menino, não sei o quê, uma coisa que eu travo na hora de dizer, pá, tu falou o quê? Assim mesmo, eu paro. Tu falou com quem isso aí? Foi com teu colega? Se foi com um colega, tu vai sair agora, porque não pode também, né? Mas falou com quem? Com meu namorado? Beleza, faz o seguinte, conversa com o Eduardo, que Eduardo é o monitor que fica fora do colégio. Conversa com ele lá, por favor. Depois que você conversar com ele, pronto, aí depois a gente se resolve. Eu estou, em outras palavras, tirando ele de sala de aula, de uma forma mais carinhosa. Mas eu vejo muito isso aqui acontecer. Desrespeito. Gente, se a gente não tiver respeito, a gente não pode faltar. E isso aqui, se a gente não tiver respeito, a gente não tem respeito primeiramente e honra ao Senhor. A gente quebra esse mandamento de honrar o Senhor. E a gente desrespeita, a gente sai completamente da ideia cristã de respeitar maturidade, dialogar, transparência e esse apoio dos pais. Se a gente não tiver respeito, a gente quebra tudo isso. O respeito é fundamental. Maturidade também. Tem, às vezes, alguns adolescentes que a gente vai conversar. Eu já passei muito por isso. A gente, às vezes, quer brincar muito. E no meu tempo, a adolescência era para brincar, era para poder você estar no meio da rua, jogando bola. Minha mãe me chamava, Felipe, sai da rua. Vou sair não. Teve uma vez que eu disse, vou sair não, e dei língua para minha mãe. Meu irmão, minha mãe, tudo bem, não fez nada. Eu pensei que essa velha esqueceu, né? Assim mesmo. Cheguei em casa, apanhei, que nem um canarinho, chorando e cantando ao mesmo tempo, de dor, porque estava doendo. Minha mãe só esperou chegar em casa. Hoje em dia, acredito que vocês não ficam nas ruas jogando bola até tarde da noite. Mas a maturidade, gente, ela hoje em dia é muito mais com afinco do que no passado. Você ser maduro não é você ser sério. É você ser um adolescente que tem objetivo, que tem foco. Dialogar é para poucos. São poucos adolescentes que eu consigo dialogar. Ou até mesmo eu vejo outros adolescentes dialogando. Normalmente e aí? Aí você vai conversar com uma pessoa do sexo oposto, ou seja, uma menina. E aí? Tá. Aí você daqui a pouco conversa, viu uma menina que você está gostando muito, ela talvez está gostando de você, aí você perto do lado dela. E aí? Sim, tu gosta de Free Fire? Pô, véi, Free Fire é um negócio desse aqui. Entende o que eu estou querendo dizer? Você vai logo falar, aí daqui a pouco você... tu tirou nota quanto em biologia? Em matemática? Aí a menina olha para você assim, meu irmão, tem um diálogo. Esse diálogo a gente não tem de uma noite para o dia. Obviamente, a gente procura conhecer a pessoa. Transparência, gente. Você ser transparente é aquele que você, de fato, tem uma vida que você pode dizer, essa pessoa é aqui agora, na frente de todo mundo e na frente de você também. Eu digo que eu gosto de você agora, mas todo mundo sabe também por trás que eu gosto de você. Eu não gosto de Mariazinha aqui, aí na frente dela, tira. Eu gosto de Rebeca aqui. Não, tira. Eu gosto de Luísa aqui. Não, é você gostar de uma pessoa e você, eu gosto de fato dela. Ser transparente. Valores que não pode faltar, apoio dos pais. Esse apoio dos pais, ele é fundamental, porque um casamento, para você solidificar o casamento, a gente vai encerrar já em 3 minutinhos, ultrapassei aqui, para poder você ter o apoio dos pais, é algo que é construído ao passar do tempo. Muitas vezes o rapaz talvez não tenha atitudes que demonstram que o pai fique seguro em deixar e permitir a filha namorar. Não somente o pai, mas a mãe. Do contrário, também pode acontecer. E isso daí vem de consentimento mútuo dos dois em, olha, nossos pais ainda não concordam, então vamos ainda estar orando no Senhor, vamos estar crescendo no Senhor, e pouco a pouco a gente vai crescendo.
Se realmente for da vontade do Senhor, lá na frente Deus vai mudar essa situação e Deus vai, ao mesmo tempo, ver que tanto eu, homem, quanto ela, mulher, são pessoas que estão ligadas ao Senhor e, ao mesmo tempo, estão construindo juntos uma base que Raul falou. Mas, meu pai não concorda, que se ferre meu pai. Você fazendo isso, você quebra com o mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe, até que teus dias sejam fins. Até que eles possam partir, você tem que honrar eles, porque teus dias vão ser prósperos e grandes na terra. Percebe isso aqui? Gente, eu coloquei esse meme aqui, Virgínia ficou perguntando, que negócio é esse? A lei da calçada. Alguém sabe a lei da calçada? Qual é? Adolescentes aí. Do lado do carro? Não, do lado contrário do carro, exato. Essa lei da calçada aqui, é você estar andando aqui com pode ser até mesmo uma pessoa que você quer se relacionar, ou uma menina mesmo que você é apenas amigo. Embora desconfie de algumas amizades de menino e menina, mas tudo bem. Mas enfim, aquela amizade mesmo que você tem, ou sua prima, sua mãe. Lei da calçada, um homem sempre do lado de fora, perto do carro, e as meninas do lado de dentro. Às vezes eu vejo isso, fico olhando assim, rapaz, se bater no homem, o homem vai logo, né? Mas assim, tendo a mulher como uma auxiliadora, não estou falando de sexo sufrágio, não é isso, mas como alguém que precisa ser cuidada, a gente tem que literalmente tomar esses cuidados e ao mesmo tempo proteger. A nossa função como homem, vocês que estão saindo da adolescência e já vão para a juventude e vão ficar adultos mesmo, alguns já são, vocês têm esse senso de cuidado e ao mesmo tempo de proteção. Por isso que quando eu fui casar, só para vocês terem ideia, o pai da minha esposa, que é meu sogro, obviamente, meu sogro ficou, ele, do jeito dele, ficou um bom tempo sem falar com ela e comigo, porque a gente ia se marcado para casar, tudo pronto, porque na mente dele, Virgínia é a menininha que tinha que estar lá sempre perto dele, não era para ela sair de casa, era para ficar junto dele. Então imagina o senso de proteção de um homem. Eu sei que da forma que ele demonstrou, é essa forma dele de ser. Porém, a proteção ela vem nossa. E ao mesmo tempo a gente tem que tomar esse cuidado e ao mesmo tempo respeito e carinho à mulher. Por isso que vocês, quando forem contrair relacionamento, pensem sempre nisso. Será que eu sou maduro? Será que eu consigo proteger? Tem alguns aqui que correm. Eu mesmo, é difícil a questão da proteção, mas ao mesmo tempo a gente tem que proteger. Se entrar aqui do nada um jacaré aqui, o que é que você faz? Meu irmão, aí alguns dizem, não, eu vou atrás, não sei o quê. Vai nada, uma boa parte daqui vai tudo correr. Mas quando a gente está normalmente do lado da pessoa que a gente gosta, que a gente ama, você pode estar tremendo, cabelo aqui caindo aqui, eu vou. Lá em casa, quando às vezes tem alguns animais que entram lá em casa, que é horrível, gente. Tá um negócio que eu não gosto, é rato. Não entra assim, obviamente, foi logo no início quando a gente foi. A gente mora em casa hoje, e na primeira vez que a gente foi morar, tinha um rato lá. Meu irmão, Virgínia, tira o rato. Beleza, dentro de casa, eu estava assim, me coçando. Ela do lado de fora de casa. Eu fechei a casa todinha e comecei a me coçar. Comecei a me dar um arrepio, dar um negócio. O que é que você faz aqui agora, meu irmão? E você fica, e eu, Senhor, abençoa, Pai, faz com que esse rato possa sair. Eu botei uma frequência na televisão para espantar o rato, uma frequência, como eu sou professor de física, eu botei uma frequência certa, que eu vi no YouTube, para poder espantar o rato. Aí quero que o rato estava dentro de casa mesmo, andando, e o meu irmão nervoso, quando o rato saiu, gente, eu dei uma respirada e disse, pronto, meu amor, agora tá livre, mas ela não sabe a batalha que foi dentro de casa. Então, tem esses tipos de segurança, de apoio que acontece, que a gente tem que também ver. Passa um pouquinho aí, Diogão, já para a gente finalizar. Sempre o propósito do namoro é o casamento. Embora Lucas, por exemplo, está começando a namorar com Dinha agora, já estão pensando em casar, calma. Mas eu sei que tanto Lucas, que é uma pessoa que está na casa do Senhor, está no Senhor, assim como Dinha também, que eu conheço Dinha desde pequena. Na verdade, a gente conhece Dinha desde a barriga da mãe, né? dela. E a gente vê que ela também está na casa do Senhor. Não é que os dois estão já planejando casar. Não é isso. Mas que os dois, eles têm maturidade e aos poucos vão vendo as diferenças, que são muitas, e ao mesmo tempo as semelhanças, que também são bastantes, e vão vendo isso, e vai lá na frente construindo algo sólido, preparando a base que Raul falou,
para poder construir o alicerce, fez a fundação, levanta os muros. Entende? Então, sempre essa questão do casamento. Aqui está uma foto minha, chorando, quando Virgínia entrando aqui. Passa aí, Diogão, por favor. Gente, cuidado com o seu coração. Vou ser mais rápido aqui, porque vocês já sabem disso aqui. Não se deixe levar pela ansiedade ou carência. Quem falou isso aí foi Raul. Só que aqui está de uma outra forma. Olha o que diz aí fora. Eu detesto esse negócio aqui. Siga seu coração, ouça sua voz interior. Pare de se importar com o que os outros pensam. Aí a palavra vai e diz o quê? Siga não seu coração não, ele é enganoso. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. A palavra diz para a gente guardar. Aí fora diz para a gente seguir o nosso coração. Se a gente fosse seguir o nosso coração, a gente entraria em apuros todo momento. Quando a gente guarda o coração no Senhor, a gente repousa no Senhor os nossos anseios, dificuldades e ansiedades, e a gente sabe que Ele tem cuidado de cada um da gente. É exatamente essa questão aqui. Passa aí, Diogão, por favor. Limites no namoro, onde não há limite, eita, ficou meio aqui, a brecha. Namoro não é um mini casamento. Gente, namoro não é simplesmente que eu estou namorado, eita, bora ali, eu e sozinho, só eu e tu agora. Namoro não é mini casamento. Entende? Se o noivado não é mini casamento, mas a gente assinou aqui, assinou aqui, a gente vai se casar tal dia. Vocês ainda perante o Senhor, ainda ali é só apenas um contrato, cartório. Tem pessoas que realmente só casam apenas no civil e depois, futuramente, pensam em talvez contrair isso. Porém, o que eu estou falando é o seguinte, um namoro é um momento que vocês estão se conhecendo, mas essa questão do toque, tanto do beijo, quanto acender embaixo, acender em cima também da mulher, é algo que isso é exclusivo à questão do casamento. Se a gente ultrapassa isso, a gente acaba caindo em alguns erros e principalmente pode cair numa gravidez indesejada. Eu talvez até mesmo uma contração de DSTs. Gente, esses 3 livros aqui são muito bons. Eu já li esse aqui, só não li esse aqui ainda não. Mas botei para vocês que eu estava pesquisando, conheço o autor, Júnior Meirelles, mas Iago Martins, Fogo no Parquinho, muito importante vocês estarem lendo, e Amor é um Verbo, também de Gary Chapman, muito bom. Passa aí, Diogão, por favor. Já esse é o penúltimo, quase o último. Diferenças no foco do namoro, gente, meninos, o que falta pra gente, na Vera? Ser homem de verdade. Assumir responsabilidade, proteger, liderar, não ser mané. Eu fiz questão de botar esse negócio aqui, não ser mané. Meu irmão, às vezes você conhece com um adolescente hoje em dia, você foi o que eu estou falando para vocês, né? Tá bom. Eu sei que cada fase tem a sua fase, tem o seu momento, óbvio. Não é para uma pessoa, obviamente, de 12 anos, eu quero namorar. Calma, guarda o teu coração. Primeiro, prepara. Raul falou muito bem lá, prepara tudinho. Prepara. Quando você já tiver a maturidade suficiente e você tiver uma conversa com seus pais. Felipe, eu não tenho pais que possam me instruir, mas você tem a liderança da igreja que te instrui. O pastor é a pessoa preparada exclusivamente para isso na igreja. Mas eu não tenho tanta intimidade com o pastor. Fala com o presbítero. Ou até mesmo tem algumas igrejas que são maiores, fala com o pastor de jovens. Ele vai te instruir, ele vai te guiar nesse processo todinho aqui, e ao mesmo tempo e fazer com que você possa ser um adolescente, servo do Senhor. Raul disse uma coisa bem legal. Na igreja tem muita coisa para a gente trabalhar. Só para vocês terem ideia aqui, hoje quem está ajudando a gente aqui é Glauber. Tem outros aqui também que eu estou vendo por aqui, que estão passando. Mas na casa do Senhor tem muita coisa para trabalhar. Certa vez, Jusab, vocês devem conhecer, a gente estava na congregação lá da igreja. Aí a gente estava carregando o banco, esse negócio é Zab. Peraí. Onde tem adolescente, jovem não trabalha não. Peraí, bota os adolescentes que são melhores, a gente tudo ferrado das costas, tudo ferrado de tudo aqui, e os adolescentes tudo botando para conversar, pelo menos estavam conversando para não trabalhar. O que a gente fez? Vamos ajudar a gente aqui. Os adolescentes fizeram tudo, gente. Perfeito. Vocês aí estão tudo novos aí. É exatamente esse senso de maturidade, de responsabilidade e de ajudar, Não seja não estudioso, mas seja uma pessoa estudiosa, mesmo que você também não goste tanto, mas tente se esforçar para poder você ajudar não somente sua futura namorada, mas quando você que tiver um pouquinho grande, ajudar os seus pais, ajudar a sua família.
O mais legal da gente estudar tanto e a gente conseguir as coisas é a gente ajudar depois os nossos pais ou até mesmo a nossa família. Alguém está precisando, até mesmo na igreja, a gente pode chegar, não precisa não, eu ajudo essa pessoa aqui. Isso é você ser estudioso, ser esforçado. Ajudar os pais em tarefas de casa, muitos adolescentes não ajudam. Controlar desejos, principalmente com redes sociais, e preparar para ser marido e pai. É um processo. O máximo que você puder se instruir com seus líderes é essencial. As meninas já são um pouco diferentes. Os meninos são o visual. As meninas é apenas a conversa. Tem também o visual, a esqui, como a gente chama, né? Mas as meninas também olham muito essa questão da aparência. E o último, coloca aí, Diogão, por favor. O caminho certo, o Raul já falou lá pra gente, oração e estudo, conversar com o pastor. O pastor, às vezes a gente fica achando, o pastor, ele só tem um gabinete ali. Se eu for falar com o pastor, o pessoal vai ficar dizendo, eita, o pastor. Antigamente você tinha essa visão mesmo. Conversar com o pastor na igreja era algo que, quem está conversando com o pastor? MM está conversando com o pastor? Não. Lucas está conversando com o pastor? Oxi, está em pecado, fez alguma coisa errada. Mas conversar com o pastor, eu garanto para você, se você chegar para o pastor e querer conversar com ele sobre relacionamentos e tudo, ele vai ter um prazer de conversar com você. A liderança da igreja tem um prazer de conversar a ponto de fazer você não cair. Tem uma experiência pessoal em relação a uma pessoa que, envolvida em questão da pornografia, essa pessoa foi e olha, posso ligar a qualquer momento? Pode. Só que na minha cabeça, vai me ligar de madrugada, não me ligue não, por favor, durma. Mas enfim, tive alguns momentos também, tive que ajudar também essa pessoa nesses momentos de madrugada, apenas ligando. Qual era a minha questão de madrugada? Liga para tentar evitar consumir o ato da pornografia. Isso não só aconteceu comigo também não, tem um caso ainda mais específico, o meu foi apenas um caso, mas outros casos que aconteceram com o nosso seminarista também lá na congregação, que ele já enfrentou questões pessoais de adolescentes, de jovens, e mulheres e meninas também na pornografia, só quem ajudava era a esposa dele, que, gente, você tem que ter uma ajuda, você tem que ter alguém que possa segurar a sua mão e não ser um ventilador. Você fala para o ventilador, ele espalha, pelo contrário, você tem que ser aquela pessoa que escuta aquilo, absorve aquilo, junto em oração com aquela sua pessoa que está confessando, e você possa literalmente lutar junto com ela. E aí sim, vencer juntos aquela batalha tão difícil que é a pornografia. E por fim, relacionamento só dá certo quando os dois possuem a mesma intenção, crescer juntos. Crescer na fé e propósito. Namoro não é curtição, namoro é propósito. Se você já alinhar isso com propósito, tu não deixa qualquer pessoa beijar tua boca. Nem ao mesmo tempo, qualquer pessoa que você acha que é perfeita, quando você olha ali, está tão imperfeito, eu também sou imperfeito, mas a diferença de uma pessoa imperfeita dentro da casa do Senhor é que essa pessoa está sendo moldada pela palavra do Senhor, diferente de fora. E o último slide que tem aí, é exatamente isso. Namoro não é um fim, é um meio para construir um futuro que glorifica a Deus. Aqui tem uma foto do casamento da gente. A gente teve muitos desafios também. Eu terminei um namoro logo em seguida, e depois de um certo tempo estava namorando com Virgínia, mas a gente enfrentou diversos desafios também. Não somente nessa questão pessoal nossa, de relacionamento, mas as influências da família influenciam muito. As minhas influenciam muito, meus pais, e os pais dela também influenciaram muito. Virgínia não é composta por Felipe, até então era somente pelos pais dela, pela família dela. Eu era composto pela presença e pela educação toda dos meus pais. Duas famílias, quando se juntam, tem atritos, é óbvio que tem. Tem desafios, é óbvio que tem. Mas ao mesmo tempo, a grande questão é fazer tudo isso para glorificar o Senhor. O que eu coloquei aí nesse balão azul, e eu pedi para vocês agora encherem esse balão azul. Quem está com balão azul? Encher. Diogão tá? Tá com balão azul. Vê só. Quem conseguir encher primeiro, obviamente, e estourar, ganha o primeiro bis aqui. Dei uma poxa, velho. Bora lá.
Tem que estourar, porque não tem como tirar não, viu? Eita, poxa. Estourou. Deu. Veja aí. O que é que tá escrito aí? Tem um papelzinho aí, você? Tá por aí. Eita. Ó aí, tem um papelzinho. Ah, tem que estourar. Vai lá. Primeiro, ó. Bora lá. O que é que tá escrito aí? Deu a puxa, velho. Pode. Ó, ele vai ler, diz aí. Se Deus hoje te dissesse, tem alguém separado para você, mas só te entrego quando você estiver pronto, você acha que eu estaria pronto? Olha só. Gente, olha a pergunta. Antes de vocês estourarem, vê só. Lê a pergunta aí, mais alto um pouquinho. Vai ler, ó. Preste atenção. Se Deus hoje te dissesse, tem alguém separado para você, mas só te entrego quando você estiver pronto, você acha que já estaria pronto? E aí? Se Deus dissesse que tem alguém preparado para você, mas só ia te entregar quando você estivesse pronto, vocês acham que vocês já estariam prontos? Não respondam não, ficam para você. Com tudo isso que a gente viu hoje. Outra pergunta aí. Bora lá, quem estourou? Tu estourou, foi Diogão? Diogão estourou. Lê aí, estoura aí. Fala aí, Diogão, por favor. Se hoje Jesus fosse seu conselheiro amoroso, o que ele te diria sobre suas conversas? Seus contatinhos, seus... No meu tempo era o BOL, velho, o chat do BOL. Acho que o Diogo pegou também, né? Pegou. Mas enfim, as conversas da gente. E aí? Vocês, o que é que Deus vai dizer das conversas de vocês? Será que ele vai se alegrar com a conversa de vocês? Bora lá. Terceiro balão aí, terceiro. Dei uma poxa, velho. Esse balão. Deu. Ó, vai cair o celular. Tá aí dentro. Que susto, velho. Hã? O que é mais importante para você? O namoro em um namoro. A aparência, o carinho ou a fé. Olha aí, ó. O que é mais importante para você? O namoro, a carência. Qual é? O namoro? O que é mais importante para você? E o namoro? Aparência, carinho ou afeto. Carinho, aparência, carinho ou afeto? Ou começa. Já sei que vai ser o último. Nem boa. E aí, gente? Responda para vocês mesmos. O que é mais importante? O namoro, no namoro. O carinho, o afeto ou o quê? A aparência. Pensem para vocês. Pronto, aparência, carinho ou afeto. Outra pergunta aí que estourou. Diz aí, mano. Qual é a pergunta? Eita, olha aí, ó. Ela faz feliz por um tempo, ela faz meu coração bater mais fundo, mas ela vai me afastar do Senhor. E aí, vocês aceitam isso? Respondam para vocês mesmos. Tem algumas perguntas. Vá, pode estourar. Tá aí, ó. Tá ali, ó. Tem algumas perguntas que vocês, obviamente, podem responder isso de forma audível, mas essas perguntas é essencial, é para vocês se responderem dentro de vocês. Talvez quando a gente for comer agora, todo mundo vai esquecer. Mas quando chegar de noite, eu tenho certeza que vai ficar na mente de vocês. Eu voltando no ônibus, pensando, pô, velho, aquele meu contatinho no WhatsApp, no colégio, que eu vou entrar de férias agora, eu vou perder aquele contatinho, não sei o quê. Pensa isso mesmo. Guarda o teu coração. Qual foi a outra? Foi Lucas, não foi? Diz aí, Lucas. Se for com filme, ele vai ter os créditos finais, vai acabar nos créditos. Se for a novela, vai ter traição, um monte de coisa nojenta. Se for com a palavra do Senhor, ele, embora tenha dificuldades, mas vão estar os dois juntos no temor do Senhor. E aí, o namoro de vocês vão se parecer com o filme, com a novela, ou apenas somente com a Bíblia? Gente, até foi uma conversa minha com Virgínia falando isso aí, mas a Bíblia também não mostra os erros? Mostra, porque se a Bíblia mostrar essas coisas apenas boas, tem uma coisa errada. Ela mostra os erros sim, até porque um jovem que foi tido como segundo coração de Deus, que você sabe quem é, como é o nome dele? Davi. Ele foi assassino, maquinou contra o amigo, botou o amigo para morrer, pegou a mulher do amigo, vê que negócio todo. Hã? Assassino, exatamente. Então vê só, vê as qualidades de Davi, os defeitos, né? De Davi.
Só que a Bíblia fala que Davi, acima de tudo, ele fez o quê? Ele se arrependeu e deixou aquela prática. Tem um versículo que a gente diz todo domingo na igreja: aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor misericórdia. Davi fez isso. Por isso que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas vê só onde eu estou querendo chegar. Nessa pergunta aí de Lucas aí, com essa questão. A Bíblia, ela mostra somente as coisas boas? Não. Mostrou a coisa ruim de Davi. Só para vocês terem ideia, tudo isso está acontecendo, esse negócio de Salomão, divisão do reino, tal. Obviamente, fruto do pecado. Mas Davi, foi um grande mentor para que isso acontecesse. Porque Davi fez isso escondido na casa dele, Deus fez isso às claras. Primeiramente, só para vocês perceberem, teve um caso de incesto com os filhos de Davi, a mãe Tamar. Depois o outro filho queria matar Davi, o próprio rei de Israel. Então imagina o que é que aconteceu quando Davi tentou seguir o coração e não guardou o coração. Davi não era nem para estar no palácio naquele momento, era para estar na guerra, mas estava no palácio ali, já olhando Betseba. Então ele não guardou, ele seguiu de fato o coração, e seguiu pra caramba, traiu, matou, e depois ocasionou a desgraça na família inteira, somente por causa de um erro. Por causa não, de um não, de vários, né? Mas enfim. Tem outra aí? Tem mais não, né? Gente, por último, esses corações aí de vocês, que vocês têm, são 5 corações, né? E no coração, no sol. Esses 5 corações aí, eu queria que vocês colocassem, se vocês têm papel, ou papel não, caneta, que vocês pudessem anotar. Alguém tem caneta? Tem não, né? Mas eu acredito que eu tenho. Vocês pudessem anotar o que é de mais importante para vocês em um relacionamento. O que é, em um relacionamento, mais importante para vocês. Ninguém fez nenhuma pergunta, eu acredito que está todo mundo bem tranquilo, né? Vou deixar uma contigo. Vai passando assim, Quem está com o coração aí, coloca. O que é mais importante no relacionamento? Sejam sinceros, na vera mesmo. O que é mais importante para vocês no relacionamento? Tem uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e disse: olha, eu não gosto nada disso aí não, eu sou crente, mas para mim não influencia em nada essa questão não. Beleza, tranquilo. Tem consequências e consequências. Tem consequências que a gente pode até conseguir sair com a gente mesmo. O que é mais importante para você no relacionamento? Tem consequências que a gente consegue sair dela com a restauração com a igreja, mas tem outras que levam um pouquinho ainda mais para frente. Por exemplo, uma pessoa que tem um relacionamento sexual na adolescência e de forma já errada, porque o Senhor não permite, o Senhor permite apenas no casamento, depois do casamento, mas a pessoa tem um relacionamento sexual, aí vê que negócio, não tem estrutura, acaba que tendo um filho, filhos são bênção do Senhor, são bênção, porém em alguns momentos quando essa pessoa fez na adolescência, o que vai ocasionar? O pai não preparado, a mãe não preparada, trouxe uma pessoa para o mundo sem nenhum preparo, sem nenhuma base. Então, o que vai ocasionar? Veja, não estou falando dos pais, estou falando da criança. Essa criança vai nascer em um lar que não tem primeiro temor ao Senhor, ou até mesmo, se até tiver um pouco de temor ao Senhor, não vai ter um preparo para poder receber essa bênção tão especial que é ter um filho. Eu não sou pai ainda, talvez aqui só quem é pai é Raul, mas consegue perceber essa dimensão de ter um filho e ter se preparar. Filho gasta, ao mesmo tempo, filho é planejamento. Aí você faz o quê? Eu estava assistindo uma série ontem que, até adolescente, pensei que a série era bem bestinha, quando eu vi, os dois transaram, daqui a pouco, na outro episódio, a mãe, tô grávida, eu disse, eita poxa, a menina não gosta de estudar, o menino só vive com skate o tempo todo na cidade, onde ele está, skate é top demais, mas naquela ocasião ele só vivia disso o tempo inteiro. Qual é a qualidade de vida que ele vai oferecer para esse filho ou para essa filha? Entende? Então, hoje em dia, eu tive colegas mesmo, de eu dizer, poxa, eu amo meu amigo, eu amo minha amiga, e contraíram mesmo, na minha sala aqui mesmo. Gente, avisaram pra gente que a gente era mais íntimo. Gente, a gente tem que falar uma coisa pra vocês. Aí tá somente eu, foi lá no Maranhão, eu, os dois e mais algumas pessoas assim, próximas. A gente transou e faz um tempo minha menstruação não desceu.
Aí você escuta isso, você diz, poxa vida, velho. Eles não conhecem o Senhor, mas vê como vai ser. Primeiro, aí teve esse menino, tiveram esse filho. Gente, foi tão difícil, passaram tantas necessidades. Não podia ter sido evitado? Não podia, pelo menos, acabar o ensino médio, ter um relacionamento, construir uma família, ter uma base. Ele nem trabalhava, ele era junto comigo, a gente só vivia dos pais. Ela também. Ela ainda mais porque tinha dificuldades em casa. Então, imagina essa questão toda. Uma gravidez indesejada na adolescência, ainda errada porque o Senhor condena, faz e traz muitos pesares. Faz o que era para ser uma alegria, mas uma alegria parcial. O que era para ser uma alegria, uma festa, se torna uma festa, mas com uma imposição muito ruim. Na escola de vocês, e a gente vai finalizar agora, na escola de vocês, apenas vejam o quanto de colegas, e eu sou professor, sei muito bem disso, o quanto de colegas de vocês já não tiveram o primeiro relacionamento sexual. Ou ainda mais, talvez nem isso. Quantos de vocês têm colegas que são pais? Na minha época, toda a série tinha um colega que era pai. Incrível, velho. Incrível. E hoje, talvez as coisas mudaram mais ainda, porque saiu um pouquinho da gravidez e vai para a pornografia. Quantos colegas de vocês estão presos à pornografia? Quantos? Quantos mesmo? É de você observar no celular do seu amigo, tem lá uma foto de uma mulher nua, ou até mesmo um relacionamento, uma cena de sexo. Gente, eu sei que as coisas estão mudando, mas Romanos diz para a gente se transformar com a palavra do Senhor. É exatamente isso que eu queria mostrar para vocês, dizer que o meu relacionamento com Virgínia também não foi algo que foi mil maravilhas. Teve muitos desafios mesmo antes. Tinha momento que a gente acabava o culto, bora, vou te deixar em casa. Tua mãe tá, não, beleza, tchau, valeu. Pronto, porque senão, se você entrar e você entrar simplesmente, não, vou esperar a minha sogra em casa, beleza. Meu tio sempre dizia, você tem controle sobre você, mas seu hormônio você não se controla por ele não. Se o seu hormônio quiser, você vai querer, porque o hormônio lhe controla. Aí dizendo, meu irmão, aí disse, não, aí eu disse, vou nem te deixar em casa, a gente deixava na rua, vai-se embora. Mas se você acabar, de fato, cedendo aos poucos no namoro, você acaba aqui indo contra e pode gerar uma gravidez. E aí, já era ladeira abaixo. Beleza? Gente, o que vocês escreveram aí no coração de vocês? Estou falando com o microfone aqui, eu não sei nem se... Tá pegando? Confiança, honestidade e sem esconder nada do próximo. Tá, então o que não pode faltar no relacionamento? Confiança, sem esconder nada do próximo e... honestidade. Tá. Outro colocou. Os dois estarem no mesmo caminho. Beleza. Relacionamento com Deus, ok. O outro. Diálogo e a transparência. Foram só vocês, não foi? Muito, muito bom que vocês falaram que não pode faltar no relacionamento de vocês. Mas não esqueçam que em primeiro lugar, em tudo isso aí, tem que estar o quê? Lembra? Quanto mais próximo você está do Senhor, mais próximo vocês vão estar de vocês mesmos. Então, você ter honestidade, ter transparência é muito bom, mas tem que estar ali em compromisso com o Senhor. Você colocou um compromisso com o Senhor. Lucas, compromisso com o Senhor. Você também, compromisso com o Senhor. Daqui que o Senhor vai te usando e vai guiando a sua Rebeca e trazendo para você a Rebeca dos teus sonhos aí. Gente, foi isso. Alguém tem alguma pergunta? Não. Talvez vocês estejam pensando, de novo relacionamento. Eu passei por muito disso também. Eu fui na minha igreja, lá no Maranhão não tinha tanto sobre relacionamento, então eu ia para a igreja batista. Eu frequentei às vezes mais igreja batista na minha adolescência do que teoricamente igreja presbiteriana. Porque meu pai, embora sendo pastor, mas tinha amizades na igreja batista. E ficava nisso. E lá tinha muito sobre relacionamento. Se na tua igreja não tem ninguém na minha igreja que sirva para mim, olha, não sei o quê. Beleza, não tem não, mas tem a outra igreja presbiteriana também. Tem a igreja batista também, que também tem. Não precisa procurar um colégio, que normalmente num colégio não tem e está tudo fora. Mas no colégio, obviamente, tem pessoas que servem ao Senhor também. Tá? Não esqueçam disso. Vamos orar? Pai amado, nesse momento estamos na Tua Santa Casa, sabendo que o Senhor está conosco aqui. Foram momentos, Pai, que estivemos falando sobre relacionamento. Momentos tão breves, mas que faz com que o nosso coração, que ainda não conheceu a Rebeca, que não conheceu, Pai, a prometida do Senhor, possa estar ali, guardando o coração, mas ao mesmo tempo buscando no Senhor
o melhor. Pai amado, invade nossos corações, faz com que o Espírito Santo nos incomode, a ponto de nós queremos guardar o nosso coração ao Senhor e dar o melhor para aquela pessoa que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Faz com que nós possamos ser as melhores pessoas, a melhor pessoa para aquela, ó Pai, que o Senhor nos destinou para a gente. Ao mesmo tempo, ó Pai, prepara ela e faz com que ela possa chegar até nós, ó Pai, e a gente também possa estar juntos nesse mesmo entendimento. Senhor, faz com que o nosso relacionamento seja, acima de tudo, tenha um compromisso com o Senhor e depois disso, ó Pai, tudo será acrescentado pelo Senhor. Invade os nossos corações nesse momento, porque sabemos que somos falhos, nós pecamos, mas nós temos a razão em pensar e saber que quem sabe o melhor para as nossas vidas é o Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos tudo isso no Teu altar e é o Espírito Santo que está nos acompanhando todos os dias. Amém. Amém. Finalizando. É muito legal isso.